A vitória do Joe Biden nas eleições presidenciais americanas representam uma vitória da luta social? Essa é a resposta que eu vou dar nesse vídeo, baseado na minha opinião política e na minha experiência política. Olá, você que assiste esse vídeo e acessa esse humilde canal, eu sou Luiz Rezende e estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre minhas opiniões, sobre a minha visão sobre o cotidiano. Tanta gente dá opinião sobre tudo, né? Eu também vou dar a minha. Bom, o debate político nos últimos anos, na minha opinião, se tornou muito genérico, se tornou muito generalista. A internet ela trouxe uma democratização do acesso à informação, uma democratização da voz a quem antes nunca teria voz nos grandes meios nas grandes mídias, né, nos grandes meios de comunicação, mas ela trouxe também uma generalização da política, uma generalização e superficialização do debate político que eu nunca vi. Olha, eu tenho uma história política grande, hein? Na universidade eu fui diretor da União Nacional dos Estudantes, o Sindicato Estudantil do Brasil. Eu fui dirigente sindical no serviço público, um sindicato cotista, sou agente político, sou professor, e eu nunca vi um debate político tão superficial e genérico. E essa superficialidade de esquerda e direita, bom ou mal, progressista ou conservador, sem muito aprofundar no debate, como se a política fosse tão simples assim. E qual é a nova generalização? O Trump é do Partido Republicano, é conservador e é representante da ultradireita. Isso é verdade. E o Biden é do Partido Democrata, é progressista, socialista e ele está na esquerda. Isso é uma mentira. Tem muita gente aí dizendo que a vitória do Biden é a vitória do menos pior, um mal necessário. Eu não concordo com nada disso. E eu vou tentar explicar por quê do meu ponto de vista. O Biden é um senador eleito com 29 anos de idade para o Senado, o mais jovem senador eleito na história dos Estados Unidos, e em toda a história política dele, ele nunca foi um representante dos direitos sociais, ele nunca foi um representante da causa do povo. Isso não significa que ele seja racista, que ele seja misógino, nem que ele seja homofóbico, o que ele não é, e o que o Trump mostrou várias vezes que sim, é. Essa é uma diferença de forma. Agora, o que é o Partido Democrata? Vamos só retomar brevemente alguns presidentes democratas. John F. Kennedy, assassinado, ele combatia Cuba e a crise dos mísseis foi o momento mais importante da Guerra Fria. Não era comunista. O Lyndon Johnson, vice do Trump que assinou os direitos sociais na política interna, em um acordo com Luther King, ele na política externa fazia cruzada anticomunista. Não era um cara de esquerda nem comunista. O Bill Clinton, presidente mais recente do charuto, ele fez uma aliança política com Fernando Henrique Cardoso, o presidente do PSDB do Plano Real, que foi o grande privatizador do Estado brasileiro. Não era de esquerda. E o Barack Obama, aquele cara simpático, gente boa, primeiro negro presidente americano, também não teve uma pauta de ruptura com as grandes multinacionais, de pauta popular. Nos anos 60, houve um movimento de entrada no Partido Democrata de militantes do movimento negro. E quando o Trump é eleito, existe esse movimento de novo nos últimos anos no Partido Democrata. Honestos sindicalistas da AFL-CIO, né, o Sindicato Nacional Norte-Americano, honestos militantes do movimento negro, honestos militantes socialistas começaram a colaborar com o Partido Democrata para combater, meio que numa frente única, o Trump. Então, o Sanders, que é um senador independente, socialista, mas que atua ali no Partido Democrata, ele foi candidato nas prévias contra o Biden. E ele estava na frente nas prévias. E ele sim é um candidato que propõe rupturas. É um candidato que propunha era um pré-candidato que propunha uma plataforma de ruptura. Mas quando o Partido Democrata percebeu que o Sanders poderia vencer as prévias, se juntou rapidinho e se reunificou no Biden, que é um cara centrista dentro do Partido Democrata. Num Partido Democrata que já não tem uma plataforma de ruptura. Então é muito genérica a análise política, né? O Biden e o Partido Democrata estão muito longe de ter qualquer pauta que a gente possa chamar de esquerda. Bom,
Então, a Kamala Harris, a vice-presidente do Biden, ela dialoga bastante com esses setores progressistas que nos últimos anos se apoiaram no Partido Democrata. E é evidente que o Biden vai ter uma pressão desses setores progressistas na sua pauta, mas a maior pressão que o Biden sofre é das multinacionais, é dos interesses corporativos que ele sempre atendeu. Essa é a questão. Então, os presidentes americanos, eles continuaram fazendo guerras em outros países, os presidentes, sejam eles do Partido Democrata ou sejam eles do Partido Republicano. Os presidentes americanos, eu não estou falando do Partido Republicano, porque aqui a caracterização é clara. O Trump é o representante da direita radical, do conservadorismo, da postura de condenar o movimento negro, de condenar direitos das ditas minorias. Eu não estou aqui caracterizando o Trump e nem preciso fazer isso. Eu estou caracterizando o Partido Democrata e o Biden para dialogar com a ilusão no terreno das ilusões, como nos ensinou Leon Trotsky. E tem muita ilusão no Biden, né? Então, assim, existe uma certa confusão. E essa confusão é achar que qualquer derrota do Trump é positiva. A vitória do Trump é negativa. A derrota do Trump tem um aspecto positivo, porém, a política ela não é simplista. Não significa um avanço a vitória do Biden. Como eu disse, o Biden ele não é misógino, não é machista, não é homofóbico. Nessa forma existe diferença. Agora, o que a comunidade negra espera, o que a comunidade GBTLS espera, o que o movimento social espera, o que os trabalhadores esperam, é que ele aumente o salário mínimo. É que ele garanta um emprego em época de pandemia. É que ele crie um sistema de saúde de verdade digno. É isso que espera. Porque senão fica só na retórica. Esse é o problema e ele não se propõe a isso. Então, para esses militantes do movimento social que colaboram com o Partido Democrata, quando o Biden toma posse e aplicar a política que ele defende, que não é muito diferente do ponto de vista geral dado Trump, vão se colocar a criar um novo partido, a criar uma nova organização. Isso está colocado na ordem do dia. É natural do debate político. Agora, é evidente que existe uma relação de causa e efeito. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele sempre se espelhou no Trump numa relação meio de relação masoquista, né? Porque enquanto o Bolsonaro diz que ama o Trump, né, vai jantar na Embaixada de Israel com a bandeira dos Estados Unidos, o Trump, me desculpem o termo, mas eu não poderia utilizar um termo melhor, só mete na bunda do Brasil. Não que isso seja negativo, né? E cada um tem a sua orientação sexual que bem entender. Mas, porra, o Trump taxa o aço brasileiro, taxa o alumínio brasileiro, não indica o Brasil para organizações internacionais, ataca o Brasil do ponto de vista comercial, governa o Trump. Então não tem muita aliança, mas do ponto de vista ideológico, o Bolsonaro utiliza uma retórica próxima do Trump. Declarou, rompendo qualquer relação de boa diplomacia, apoio ao Trump. Então é óbvio que essa retórica conservadora, que essa retórica de direita, do qual o Trump é o maior representante e teve, por exemplo, a eleição do Bolsonaro, a eleição do Macri na Argentina, a eleição do Macron na França, a eleição de um primeiro-ministro conservador na Itália, para ficar em poucos exemplos, perde força. Agora, não significa que você aumenta a força do outro lado, porque a política não é tão bipolar desse jeito. Deu para entender? Então, na verdade, eu só queria fazer um vídeo dizendo pra gente baixar a bola um pouco, nós progressistas, né, quem se entende desse campo, porque o Partido Democrata e o Biden atendem aos mesmos interesses que durante 4 anos regeram a política do Trump. Minha opinião, portanto, é que existe uma diferença na forma. Muita gente honesta votou no Biden, no Partido Democrata, nesse sentido, mas eles atendem aos mesmos interesses. É apenas a minha opinião. Como em aula, eu acabei de dar uma aula ontem de 2 horas falando de eleições americanas, mas como o objetivo era a aula, eu estava representando minha empresa, eu não pude verbalizar minha opinião, então a empresa me dá total liberdade, mas lecionando você tem que sempre focar para aquilo que cai em prova. E aqui é a minha opinião pessoal, acho que é honesto compartilhar com vocês, e aí o debate ele é aberto, o debate ele é claro sobre ideias. Abraços, força e honra. Acompanhe aqui o canal, o humilde canal.
Vez ou outra eu publico algum videozinho, né? Nem sou muito regular, falo de música, poesia, cinema, coisas que eu gosto. Assista os outros vídeos e até a próxima. Abraço.